Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos iniciar mais um momento de leitura. Hoje, aleluia, lendo os capítulos, aleluia, 22, 23 e 24 do primeiro livro de Crônicas, e João, capítulo 8, dos versículos 28 ao 59. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 22 do primeiro livro de Crônicas. Neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifício, que serão completamente queimados. Preparativo para a construção do templo. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Jerusalém e o pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e bancadeiras para os portões de madeira, e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem, sem experiência, por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso, Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, para o Senhor Deus de Israel. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus, mas ele disse que eu não poderia. Aleluia. Eu não poderia, aleluia, porque havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão e eu serei, aleluia, o seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, para que você consiga construir um templo, aleluia, para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor Deus lhe dê a inteligência e a sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso. Não desanime e não tenha medo. Quanto ao templo, aleluia. Quanto ao templo, com muito esforço eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e de ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço, você tem muitos trabalhadores. Há homem para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros, e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, e o que o Senhor Deus o ajude.
Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem a Salomão. Ele disse: O Senhor nosso Deus tem estado com vocês e tem lhe dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra, e agora eles são dominados por você e por Deus. Portanto, sirva ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração e alma. Comece a construir o templo para que possa colocar nele a arca da aliança do Senhor e outros objetos usado na sua adoração. Capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. Os trabalhos dos levitas. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima. O total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazer a escrita e resolver os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guarda dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com o instrumento que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de família, que descendia de Gessom, Coate e Merari. Gessom foi pai de 2 filhos, Ladã, Simiei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de família descendentes de Ladã, chefe dos grupos, aleluia, de famílias de Ladã. Simiei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simiei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Pela ordem da idade, Jeú e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como só grupo de família. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Isá, Hebron e Uzuel. Arão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e de Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimar incenso na adoração a Deus o Senhor, e para o servirem e para abençoar o povo em seu nome. Mas o filho de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gessom e Eliezer. O líder dos filhos de Gessom foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho chamado Rebaías, mas Rebaía teve muitos descendentes. Isá, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de família. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amiriá, Jaiziel e Jecameão. Uzuel, quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merabe, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registrado nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima era responsável pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo. Aleluia, e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completava 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, era escalado para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão
na adoração do templo, e para cuidar dos seus pátios e salas, e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usado nas ofertas, e pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes, e sempre que as ofertas a Deus eram queimadas, no sábado, na festa da lua nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levita, escalado de cada vez para fazer este trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade, aleluia, glória a Deus, a responsabilidade, aleluia, do trabalho. Glória a Deus, para fazer esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus. Aleluia. E de cuidar, aleluia, e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes, os descendentes de Arão, na adoração do templo. Capítulo de número 24 do primeiro livro das Crônicas. Aleluia. O trabalho dos sacerdotes. São estes os grupos aos quais pertencia os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso seus irmãos, Eleazar e Tamar, se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e pai de Amileque, que era descendente de Tamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Tamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de família, como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como os descendentes de Tamar. Eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Tamar eram sorteados alternamente, e os seus nomes foram escritos num livro pelos escrivãos. Semaías, filho de Netael, foram testemunha. Aleluia, o rei e os seus oficiais, e os sacerdotes Zadok, Aimeleque, filho de Abitar, e o chefe das famílias dos sacerdotes das famílias do Levita. Depois de tirar da sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem: primeiro, Jeoriabe; segundo, Gedaías; terceiro, Arim; quarto, Serim; quinto, Malquias; sexto, Miamim; sétimo, Acós; 8, Abias; nono, Jesua; 10, Secanias; 11, Eliasabe; 12, aleluia, Jaquim; 13, Upá; 14, Ezebeabe; 15, Biga; 16, Imé; 17, Ezi; 18, Aspe; 19, Petatias; 20, Jeisuel; 21, Jaquim; 22, Gamuel; 23, Delaías; 24, Masaías. Os nomes desses homens foram escritos num livro, de acordo com seus turnos para entrarem no templo e cumprir os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, e conforme o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. A lista dos levitas. São estes os outros chefes de família dos descendentes de Levi:
Jedaías, descendente de Arão, através de Sebuel. Isias, descendente de Rebaías. Jaate, descendente de Izá, através de Selomite. Gerias, Amariá, Agiel e Jacameã, filho de Hebron, por ordem de idade. Sami, descendente de Uzel, através de Mica. Zacarias, descendente de Uzuel, através de Isias, irmão de Mica. Mali, Mizui e Jaías, descendente de Merari. Jazaías foi pai de 3 filhos, Soã, Sacum e Ibri. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e quis Eleazar. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Mus foi pai de 3 filhos, Mali, Eda e Jerimote. Eram estas famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sorte para ser escalado, como havia feito os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas, e o rei Davi e Zadok, Aimeleque e os chefes de família sacerdotais, aleluia, os chefes de famílias de sacerdote, perdão, igreja, de famílias de sacerdote e de levitas. E essa foi a nossa leitura nos livros, aleluia, 22 a 24 de 1 Crônicas, aleluia. João, capítulo 8, do versículo 28, aleluia, glória a Deus, ao 59. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente com meu Pai, que me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele, os escravos e os livres. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês, e isto é verdade: quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitaram os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, faria o que ele fez. Mas eu tenho dito a verdade e ouvi a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos legítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim com por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir a minha mensagem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca teve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade.
Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e pai de todas as mentiras. Mas eu digo a verdade a vocês, e vocês não creem em mim. Aleluia. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Jesus e Abraão. Eles disseram a Jesus: Por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogio para mim mesmo, mas existe alguém quem procura consegui-lo para mim. Ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: Agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: Quem obedece aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas também morreram? Quem você pensa que é? Ele respondeu: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu conheço e obedeço ao que ele manda. Aleluia. Abraão, pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e Abraão nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua poderosa palavra, em o nome de Jesus.